Olá, bom dia, aliás, boa tarde. Nem sei exatamente o horário em que esse vídeo vai ser apresentado, mas é um prazer estar virtualmente com vocês, vocês reunidos nessa reunião inédita dos povos indígenas do Rio Japorá, lá na aldeia Jeremias. Até eu gosto muito desse nome, né? Porque o meu nome é Jeremias, né? Alguns de vocês já me conhecem, mas a maioria imagino que não. Então, é um prazer me apresentar um pouquinho, né? E falar um pouco sobre o contexto mais geral, né? O contexto mais amplo desse projeto que a gente se chama um inventário rápido biológico e social do Alto Japorá e Porué, desculpa. Ah, Como eu falei, né, eu me chamo Jeremias, né, Jeremias Campbell. Eu sou estadunidense, né. Eu estou falando de vocês, para vocês dos Estados Unidos, né, aqui perto de Chicago, né, onde eu atuo como o diretor do programa Andes Amazônia, do Museu Field, esse aqui, Museu Field, ah, que está localizado em Chicago. Esse museu é um museu de história natural, que tem uma coleção enorme, né, de peças, artefatos, espécimes biológicas, fósseis, etc., até pedras, coisas de interesse geológica, biológica e cultural, né, do mundo inteiro. Mas o nosso programa está focado em fazer ciência através da parceria, né, com institutos locais, com cientistas indígenas também, promovendo o protagonismo indígena e local na conservação, né? E eu posso fazer uma apresentação, daqui a pouco eu vou fazer uma apresentação que vai dizer um pouco mais sobre esse programa, mas em si vai dizer muito mais sobre nosso projeto, o projeto em que vocês estão fazendo parte, né, de caracterizar uma área enorme, caracterizar em termos sociais, biológicos, ecossistêmicas, etc. Aquela região que a gente está chamando do Alto Japorá e Puruê, né, que é uma gleba não destinada, de florestas públicas não destinadas, bem em cima, né, bem subindo ainda o rio Japorá até que se chega na divisa com Colômbia, né? A gente, como eu falei, né, o Museu Field tem esse compromisso, né, com comunidades locais, né, e a gente sempre trabalha através de parceria com muitas instituições, né? Eu tenho o grande prazer de dizer que esse projeto começou através de uma parceria com a COIAB, né, que está presente ali na reunião, né? Grande abraço para Luizão, né, e outros representantes da COIAB. E essa parceria também trouxe outros parceiros, tipo a Unip-MSA. Eu queria destacar, né, o protagonismo da União dos Povos Indígenas do Médio Solimões e Afluentes, né? Grande abraço para seu Gustavo, né, cacique Gustavo, né, seu Samuel também, o diretor dos territórios e meio ambiente da Unip-MSA, também Sedemar, Manuel, né, Salatiel, né, que eu conheci através desse projeto que está em desenvolvimento desde o ano passado, né. Grandes abraços para todo mundo aí, de fato, né, porque, como eu falei, né, a gente está comprometido com o movimento indígena, né. Eu sou antropólogo de formação, né. Eu sou estadunidense, mas eu me sinto mais brasileirizado, né. Eu comecei a trabalhar junto com o movimento indígena no Brasil na década das 90, né, como antropólogo, mapeando sítios que têm significados bem especiais, né, para os povos do Pará. Eu trabalhei com o povo Munduruku, o povo Caiabi também. Mais recentemente, nesse cargo atual, né, do Museu Field, eu coordenei um estudo, um mapeamento do Alto Rio Içá,
né? Imagino que a maioria de vocês conhecem, né? O Rio Içá, né? Que nasce em Colômbia, né? E tem o nome Rio Putumayo, né? Igual o Japorá, que nasce na Colômbia, mas tem o nome Caquetá, né? Então, nesse estudo no Alto Rio Içá, também localizado na divisa entre Brasil e Colômbia, a gente trabalhou com o povo Ticuna, Cucama, aldeias Ticuna, Cucama, Caixana, Cambeba também, né? Para caracterizar, para fazer um levantamento bem robusto, bem interdisciplinar sobre a flora, a fauna, o ecossistema, mas também, e essa é a peça mais importante, né, para ser contemplado, a história social e as formas em que os indígenas lá, né, as pessoas que moram nas 6 aldeias que fazem parte dessa parceria que a gente fez na Alto Rio Içá, como que eles usam, como que eles se relacionam, né, com a natureza, né? E essa vai muito, né, na linha de subsidiar dados, né, para o reconhecimento das terras indígenas, ou para o envolvimento, né, o protagonismo dos indígenas, né, dos cientistas indígenas, né, dessas pessoas que estão cuidando da natureza em decisões sobre o manejo, né? Tanto nas questões de conservação quanto nas questões de desenvolvimento sociobioeconomiais também. Então, esse é só um pouquinho, né, sobre nosso papel, né? O papel do Museu Field, né? E agora eu queria apresentar um pouquinho mais sobre o projeto, né? Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento desse data show. Tomara que vocês estão vendo agora a logomarcos das parcerias, ou dos parceiros, né, que estão dentro desse projeto. Eu já falei sobre o Museu Field, né, e a COIAB, inclusive a Unip-MSA, que está bem aqui, né? Mas a gente também está trabalhando com a FUINE, né, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, porque o Alto Japorá também inclui, né, uma porção da bacia Apapores e Marié, que vai até o Rio Negro, né? E de fato, como vocês bem sabem, né, esse paisagem, né, do Alto Japorá é tipo uma ponte, uma área de transição entre os complexos sociais do Alto Solimões, né, embaixo, e os complexos sociais do Alto Rio Negro, de cima, né? Então, a participação da FUINE é chave. Também a participação da APIAM, a Articulação das Organizações de Povos Indígenas do Amazonas, né? Esses 4, então, COIAB, UNIP, MSA, FUINE e APIAM, formem a base indígena, né, técnica e política desse projeto. E, além disso, a gente está trabalhando com nosso parceiro INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, baseado em Manaus, que tem uma coleção também de espécimes biológicos muito grande, né? E trabalhamos também com especialistas da Universidade Federal do Amazonas, também em Manaus, né? Especialistas do IPAM, que é o Instituto de Pesquisas Ambientais do Amazonas, né, que está localizado em Brasília e também em Belém, né. Eles estão fazendo análise remota usando dados satelitais da região. Também fazendo esse tipo de trabalho é the Amazon Conservation Team, a equipe de conservação amazônica, né? E que tem grupos em todos os países amazônicos, mas eu destacaria o trabalho e envolvimento nesse projeto, a equipe do ACT do Brasil, mas também da Colômbia, né? Que tem muitos dados interessantes sobre a situação no outro lado da fronteira, né? Também contamos com a participação dos colegas do Instituto Mamirauá, que está sediado em Tefé, né? Como imagino a maioria de vocês bem sabem, né? Bom,
A gente se chama esse projeto um inventário rápido. Aliás, um inventário rápido social e biológico, às vezes o inverso biológico e social. Quer dizer, muitas palavras para dizer o quê? É um projeto interdisciplinar que tem como objetivo de mapear e descrever, né, caracterizar, e numa maneira muito eficaz, né, trabalhando com comunidades locais, né, áreas que têm muito valor em termos de conservação e também em termos de comunidades tradicionais. Quer dizer, que áreas que as comunidades tradicionais, comunidades indígenas conhecem bem, né? Mas talvez eles não tenham, né? Ou não tenham chegado àquele ponto de ter um território reconhecido pelo Estado, né? Então, esses inventários tipicamente resultam em recomendações factíveis para políticos públicos orientados à proteção tanto da biodiversidade quanto do bem-estar e os direitos comunitários dos povos originários, né? Então, nesse mapa, vocês têm como ver aqui nesse mapa, as áreas onde a gente tem feito esse tipo de trabalho, onde a gente fez inventários rápidos. A gente fez muito no Peru, também na Colômbia, no Equador, na Guiana, que não aparece nesse mapa, e mais recentemente no Brasil, onde está escrita 33, é a área que a gente estudou no ano passado, no Alto Rio Içá, e o 34 é a área onde a gente está trabalhando agora, junto com vocês, no Alto Japorá, né? Então, nessas áreas, né, que a gente estuda, nosso objetivo é sempre recomendar, né, políticas públicas em prol de destinação e proteção de áreas que não têm proteção, né, ainda, né? Às vezes, esse resulta na criação de uma nova parque, tipo o Parque Nacional Sierra del Divisor, em Peru, é um bom exemplo disso. Às vezes, esse também resulta no reconhecimento de novas terras indígenas, como está sendo feito agora no Alto Rio Içá, né? Às vezes é uma combinação, né? Ou tipo um mosaico de proteção, que tem o protagonismo comunitário, mas também envolve as unidades e os órgãos competentes do meio ambiente, né? Então, depende do contexto e é essa questão que vai ser discutida ao longo desse projeto também, né? Bom, para ser um pouco mais específica sobre esse projeto, né? Esse círculo marca nossa área de estudo, né? A área que a gente está focado agora no Alto Japorá e Puruê. Como eu falei, né? Está localizado bem na divisa com Colômbia, né? Vocês podem ver também aqui também Tefé e Manaus, né? E esses outros polígonos são áreas destinadas, né? Aqui são vários territórios indígenas, terras indígenas, né? E na verde também tem a unidade de conservação, né? O Alto Rio Japorá e Puruê, num contexto territorial mais amplo, né? É muito importante, muito especial em termos estratégicos, mas não só isso, né? Conta mais de 1,7 milhões, 7 milhões de hectares, quase chegando em 2 milhões de hectares de florestas federais não destinadas, né? Mas também podem ver que tem áreas protegidas e destinadas ao redor desse gleba, né? Esse território está visto como uma alta prioridade para a biodiversidade pelo Ministério do Meio Ambiente, mas a gente também se entende que está sofrendo muitas ameaças, né? Principalmente a garimpagem, garimpo, né? Tráfico de ilícitos, grilagem de terra e também o crime organizado, que está, numa certa forma, atrás de todas essas outras ameaças, né? Porém, a gente também entende bem que essa área tem conexões fortes com povos indígenas fora da área,
apesar do esvaziamento populacional que tem acontecido dentro da área, né? Hoje em dia, não tem aldeias indígenas dentro dessa área enorme, né? Mas a gente sabe bem que tinha, né? E que essa área sempre era e ainda é território indígena, numa certa forma, né? Então, um dos nossos objetivos e desafios, né, através desse inventário, é caracterizar essa história social indígena, né? A reinvigorar, de uma certa forma, esses laços, né, que foram quebrados através, quebrados não, mas foram né, modificados através das ondas de violência, né, associado com essas ameaças do garimpo, crime organizado, etc., que estão havendo na região hoje em dia. Também a gente tem visto registros de povos isolados no lado colombiano, né? E temos o suspeito que esses povos também, de vez em quando, atravessam a divisa, porque a divisa internacional não existe para esses parentes, né? A gente entende isso muito bem, né? Então, isso é uma preocupação muito, muito importante e interessante para ser levantado através desses estudos, né? Só para destacar que quando a gente fala sobre o Alto Japorá, né, também tem esses outros rios que são importantes. O Rio Marié, né, que tem uma bacia que é quase 20%, um pouco mais de 20% da nossa área de estudo, e também tem o Rio Porué, que é quase a metade da área de estudo, né? O Porué é afluente do Japorá, mas o Marié é afluente do Rio Negro, né? E o Médio Rio Negro, o território indígena, terra indígena Médio Rio Negro 1 e 2, e também o Rio Apapores, né, estão no outro lado, né, o lado esquerdo, né, do Rio Marié, né? Então isso é bem importante ter em mente, né, que tem o Japorá, né, que é muito importante, mas também tem esses outros bacias hidrográficas dentro da área. Ok, o que é um inventário rápido biológico e social? Como eu falei, né, é uma caracterização, mas é sempre vendo como que dados podem subsidiar políticos públicos em prol de destinação, em prol de proteção, tanto dos habitats, do meio ambiente, quanto do bem-estar das comunidades. Então, nesse projeto, né, que é uma avaliação de viabilidade de destinação de áreas dentro desse gleba, a gente tem essa questão norteadora, né? Quer dizer que no Alto Japorã e Porué existem condições para propor caminhos para a destinação de terras públicas. E se existem, e a gente acredita que sim, existem, quais tipos de dados têm que ser levados para fundamentar, para subsidiar essas recomendações para a destinação, né? Para abordar essas questões, a gente se dividiu esse projeto em 3 eixos, que podem ver aqui, né? 3 eixos desse projeto. O primeiro é dados de sensoriamento remoto, né? Que estão sendo analisados para ter uma noção sobre a importância biológica e ecossistêmica da área, também o levantamento fundiário da área e levantamento sobre expansão do garimpo e o desmatamento associado com garimpo, né? O segundo eixo, bem no meio, é o levantamento biológico das espécies, de biodiversidade que existe na área, né? Infelizmente, devido às ameaças e o perigo de fazer trabalho de campo, né, coleta de espécimes, etc., hoje em dia na área, a gente não foi para fazer essa coleta, né? Nossos colegas do INPA, do Instituto Mabirauá, eles queriam fazer essa coleta, mas a gente não tinha como, devido às ameaças, né? Porém, a gente está usando, né, dados já coletados, né, e também aplicando novos métodos de análise para ter uma noção bem robusta, né, da biodiversidade da região, né?
em termos de plantas, peixes, herpetofauna, que é répteis e anfíbios, aves e mamíferos também. O terceiro eixo é o levantamento social, que é crítico. E é a minha área, eu sou antropólogo, né? E vocês, como os povos, né, originários da área, vocês têm um papel fundamental nesse levantamento social, que também conta com um levantamento arqueológico que foi feito na área, né? A gente está trabalhando com Niam Pisolati, que imagino que a maioria de vocês conhecem bem, né, para caracterizar a etnohistória, né, da área. Também estamos trabalhando com o FUNAI, né, para incentivar que eles qualificassem, né, os registros ainda não qualificados, né, dos povos isolados que talvez permaneçam na área. E também a gente queria trazer e levantar, né, cada vez mais as perspectivas das federações indígenas, suas perspectivas, né, sobre essa área, né, sobre o possível retomada dessa área futuramente, né, para reconstruir esses laços que estão dormindo, né, esses laços e conexões entre os povos e essa paisagem, né. Então, sumando, né, vai ter esses três componentes que vão ser sintetizados para fazer essas recomendações, umas recomendações para destinação que podem ser debatidos dentro da Câmara Técnica de Destinação, né, que está composto por representantes dos órgãos competentes, os ministérios também em Brasília, né, por exemplo, o Ministério dos Povos Indígenas, FUNAI, Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, IBAMA, também o Ministério de Defesa, né? Todos que têm a ver com a situação hoje em dia, né? O nosso cronograma é mais ou menos esse aqui. A gente começou no ano passado, né, de se organizar esse projeto, e foi em janeiro e março que a gente começou a formar as equipes de análise. A gente teve uma oficina presencial em Manaus, com a participação robusta das federações indígenas também, né? Está acontecendo agora, não em abril e maio, mas em junho, uma assembleia regional inédita. E mais uma vez, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, né, de ter essa assembleia, né, na aldeia Jeremias. Eu queria estar lá presencialmente, mas não tinha como. Mas é uma conquista, né? Porque eu sei que muito além desse projeto que vai acabar em setembro, outubro, né? Esse projeto do inventário rápido, o fato que vocês estão reunidos ali na Assembleia é muito importante, é fundamental para que o movimento indígena chegue até a divisa com Colômbia, né? Que se instala, se fortaleça cada vez mais, né? O protagonismo indígena ao longo do Rio Japorã, né? Então, isso é fundamental, né? Daqui a pouco também a gente vai se reunir, algumas representantes dos grupos de trabalho vão se reunir em Manaus, né, em julho, entre dias 8 e 10 de julho, para discutir os achados e também alinhar sobre algumas recomendações, algumas propostas, né, que podem ser feitos através do relatório que vai ser produzido e apresentado como resultados, né, resultados iniciais em Brasília em setembro para a Câmara de Destinação Técnica. Bom, falando das recomendações, também a gente está desenvolvendo razões urgentes para que esses órgãos, esses ministérios, etc., se posicionem, né? Faz alguma coisa, né? Para dar mais proteção, mais urgência, né? De agir, de fiscalização, né? Dentro dessa área, né? Então, os 5 razões mais urgentes para proteger o Japurá-Puruê, que a gente está, né, vendo nos dados e nas discussões até agora, são esses aqui, né?
Eu diria que o 5 aqui e o segundo, né? A quinta e a segunda são os mais urgentes, mais importantes, mas eu sou antropólogo, né? E vocês, como povos originários, povos indígenas, talvez vocês concordem comigo, mas também vale dizer que, do ponto de vista do governo, esse primeiro ponto aqui também vale muito, né? Porque hoje em dia a gente sabe bem que a região do Alto Japorá é um ferido aberto no Brasil, né? É dominado pelo garimpo, tráfico de drogas, etc. Então, a gente vê a oportunidade estratégica de propor que algo seja feito, né, que alguma coisa seja feito em nome de segurança nacional, né? Não adianta ter terra de ninguém, né, áreas não destinadas numa rota dominada pelo crime organizado, né? E hoje em dia, né, imagino que esse pode ser vendido muito bem em Brasília. Também a presença dos povos isolados, né, exige, né, pela lei, pela Constituição, uma resposta rigorosa dos órgãos competentes do governo federal. A proteção da biodiversidade e das conexões cruciais entre a bacia do Rio Negro e a bacia do Rio Solimões também é crucial, né? A gente tem mapeado a presença de muitas espécies raras, endêmicas e vulneráveis à extinção nessa área, né? Então, esse também é muito importante. As funções ecossistêmicas e climáticas, isso quer dizer que o estoque de carbono e a contribuição hídrica em termos de evaporação das águas, né, que também sustenta aqueles famosos rios voadores que nascem na Amazônia, mas que, que traz chuva, que traz água para irrigar todo o continente da América do Sul, né, até o extremo sul, né, para as fazendas e plantações de soja, etc., eles não existiriam sem esses rios voadores. Então, o papel, em termos de funções ecossistêmicas dessa área, é muito importante frisar também. Finalmente, tem uma questão de justiça, né, para que as comunidades indígenas que foram expulsas dessa área do Alto Japorá podem retomar os seus territórios, podem reestabelecer, eventualmente, né, aldeias ou conexões, né, com essa área, né? Bom, para falar rapidamente sobre alguns dos ameaças, né, a gente sabe bem que tem muito garimpo no Rio Porué, principalmente no Rio Porué, mas também existe fora da área, no rio, ao longo do Rio Juamin, que está dentro da Estação Ecológica Juamin-Japorá, né? Que é uma unidade de conservação, porém, né, está dominado tanto o Rio Porué quanto o Rio Juamin pelos garimpeiros, né? Também a gente tem mapeado a existência de muitos cadastros ambientais rurais, ou CAS, né, dentro da nossa área de estudo, né? E mais uma vez, vale frisar que essa área é completamente caracterizado pelo fato de que é floresta não destinada, florestas públicas não destinadas, onde é completamente ilegal e irregular registrar um CA, né? Porque não existe nenhum lote privado, né, regularizado dentro dessa área. Porém, a gente entende bem que o registro autodeclaratório de um CA é um passo na privatização, né, de uma área através de grilagem de terra, né? Então, começando em 2016 e vindo até agora, a gente tem registrado 18 casos, né, que tem que ser respondidos, né, cancelados, etc. E a gente tem como fazer isso através de um pedido registrado com o MPF, o Ministério Público Federal também, né? Mas isso é assustador, porque quer dizer que, além de garimpo, tem caras que estão pensando em roubar a terra para depois vender, né, dentro dessa área.
Ok, alguns resultados preliminares do eixo de biodiversidade aqui nesse slide. Não vou ler, né? Vocês podem anotar aí, que tem uma biodiversidade muito importante, muito alta, né? E que esse também vale muito para subsidiar argumentos para dar uma proteção, uma restrição de uso, talvez, né? Nessa área, né? Tem novos registros para o Brasil, tem novas espécies para serem descritos. Também tem um status de conservação relativamente bom, né? Não tem muito desmatamento ainda nessa área, mas também nossos especialistas estão vendo os sinais de estresse através do mercúrio, através do desmatamento, né? Então, esses são sinais assustadores também, né? Que em termos de proteção de biodiversidade e das dezenas de espécies vulneráveis que existem nessa área, isso justifica que alguma medida seja tomada, né, para dar uma proteção. Também vale destacar que dentro desse projeto a gente tem um protagonismo forte, um protagonismo indígena forte na caracterização da área, né? Essas fotos foram tiradas durante nossa primeira oficina em Manaus, em março, onde tivemos muita participação, tanto sobre a história dessa região, quanto sobre visões, articulando visões sobre possíveis futuros dessa região do Alto Japorá e Poruê, né? Falando um pouco sobre a história, né? O nosso levantamento social revelou que pelo menos 14, está escrito aqui 12, mas são 14 comunidades que existiam na região entre 1990 e 2020, mas que todas essas comunidades foram abandonadas até agora, né? Esse foto aqui mostra um pedaço de um mapa que foi elaborado pela equipe da Universidade de Juiz de Fora em 1990, né? Está visível aqui Apapores, né? E Vila Bittencourt, né? E daí tem mais 14 lugares que tem nome, né? E que tinha colocações, tinha aldeia, tinha habitação, né? Quando os geógrafos passaram ali para fazer esse mapa, né? Mas hoje em dia essas comunidades não existem mais, né? Por quê? Por causa da onda de violência que vem, né, principalmente nos meados da segunda década desse século, mas que realmente a bomba explodiu. A bomba de garimpo, a bomba de violência, etc., explodiu no ano de 2020, né? Então, um dos componentes do nosso levantamento arqueológico era o levantamento social, era o levantamento arqueológico ao longo do rio Japorá, começando em Vila Bittencourt, descendo o rio até a boca do Poruê, né? E vocês podem ver aqui que foram registrados 50 pontos de significância muito interessante, né, em termos de história e arqueologia. E esses pontos estão sendo registrados no IPHAN, né, no Instituto do Patrimônio Histórico e Antropológico Nacional, né. Está escrito aqui também os nomes que ainda existem, apesar do fato de que essas comunidades foram abandonadas, esses nomes, esses toponônimos, né, ainda existem, né, e foram registrados com parentes do rio Apapores. Foi eles que guiaram, né, a nosso arqueólogo, também indígena, né, o Márcio Amaral, que trabalha no Instituto Mamirauá, em Tefé, né. Então, essa base aqui mostra claramente, né, que essa área é indígena, né, que tem raízes milenares, né, porque alguns desses sítios são bem antigos, né. A gente não fez escavação nem datação, né, mas somente na forma
né, desses sítios, e também a presença de terra preta, né, a gente tem uma noção e uma confiança bem alta, né, que esses são sinais de habitação e manutenção indígena dessa paisagem há quase 5.000 anos, né, ou até mais, né. Também vale destacar que o Japorá serve e servia também como uma rota de troca, né? Troca de pedras, né? De rochas, né? De outros materiais primas, né? Que foram valorizadas, né? Dessa área e também foram mandados, trocados dentro das redes muito grandes, né? De troca, de mercadoria, né? Pedras que têm sua origem aqui, nessa área, tipo La Pedreira, Vila Bittencourt, etc., foram encontrados no Alto Rio Negro, também no Baixo Tapajós, também no Alto Solimões, né? Então, quer dizer que esse parte da Amazônia faz parte de uma rede muito grande e muito importante, né? Essas fotos dessas cerâmicas, esses potes, foram feitos em 2014, quando uma expedição biológica estava acontecendo na área. Quando o Márcio, nosso arqueólogo, voltou ao lugar onde esse foi tirado, ele não encontrou nada, né? A casa onde esses fotos foram tirados e onde esses potes foram guardados na época, em 2014, ainda essa casa existe, mas não tem ninguém, né? Foi completamente abandonado e os potes não estão, né? Esses potes são de qualidade altíssima, né? Esses são peças que são de qualidade do museu, né? E são pontos de honra, né? Tanto pelos antepassados que fizeram esses cerâmicos, quanto para vocês, né? Também, né? Então, a gente tem certeza que tem outros potes como isso, né, na área, mas como eu falei, a gente não fez nenhuma escavação por causa do curto tempo desse projeto, mas também a gente tem que talvez elaborar uma parceria com vocês, né, para fazer isso, né, e para avançar com essa caracterização histórica da área. A gente sabe que muitas das pessoas e as comunidades que viviam na região se deslocaram para outros lugares, né? Para morar em Maraã, em Japorá, também em Tefé, ou até Manaus, né? Ou até Colômbia também, né? Tem um deslocamento, um fluxo populacional ao longo do Japorá e os outros rios da região. Para falar rapidamente também, a gente está bem preocupado com o possível presença dos povos isolados, né, no lado brasileiro. Nossos colegas da ACT Colômbia têm feito esse mapeamento do lado colombiano, né? Todos esses pontos são pontos registrados e verificados, onde o povo Yuripacé passa de vez em quando, né? Eles são nomádicos, né? Mas eles frequentam todos esses pontos. E com certeza eles têm, é bem provável que eles também frequentem pontos no lado brasileiro, né? Só que a gente tem que qualificar e determinar se essa é de fato a situação hoje em dia, né? Bom, para terminar, né, eu só queria dizer que também em março, né, a gente começou, através do evento que a gente teve em março, em Manaus, a verificar e numerar, né, os pontos fortes que existem na região, e na região mais ampla também, e as ameaças. E esse é muito importante destacar no resultado, no relatório que a gente está elaborando, para dizer claro que tem coisas muito boas, né? Que tem
ativos, têm pontos fortes, né, que podem ser vistos como ativos, né, para ser usado na proteção, né, na formação de políticas públicas, né, orientados para proteção e protagonismo indígena na área. Mas também tem ameaças, e essas ameaças têm que ser enfrentados usando esses pontos fortes, né? Então, a gente elaborou, através de uma discussão, né, muito bem interessante, algumas dessas coisas que estão escritas aqui, né? E esses também estão servindo para subsidiar essas razões mais alarmantes, que têm mais peso, né? Para que os governantes tomem decisões em prol de proteção. Né? Rapidinho, olhando para o futuro. A gente está sintetizando resultados agora, né? A gente está planejando fazer apresentações na MMA, no MPI, no Ministério da Defesa, que também fazem parte da Câmara Técnica de Destinação, em setembro. A gente sabe muito bem que esse é um ano de eleição, né? A eleição acontece em outubro, né? Então a gente vai ter um pouco de flexibilidade em termos de dos resultados, né, dessas reuniões. Imagino que a gente não vai chegar em setembro, fazer uma recomendação e vai sair no diário oficial um dia para o outro. Não funciona assim, né? Mas esse seria, em setembro, um primeiro passo de exigir atenção, né? De colocar o Alto Japorá e Poroé na pauta, né, desses ministérios, né? E depois, em qualquer resultado da eleição, depois a gente está comprometido, né? Não só o Museu Field, mas também COIAB, o IPMSA, INPE, etc., em acompanhar esse processo em 2027 também. Né? A gente vai lançar o relatório técnico com todos os dados, né? Inclusive com os resultados desse evento, né? Tomara que vocês tomem a oportunidade de discutir esse inventário e também que vocês, junto com o COIAB, né, que está fazendo essa mobilização toda, né, vocês elaboram, ou vocês tomam a oportunidade de elaborar um documento que se trata sobre a situação hoje em dia da perspectiva das federações, das perspectivas dos povos, né, que moram lá, sobre a região, né, sobre a condição hoje em dia de ameaças, né, falta de serviços, falta de governança, etc., mas também olhando para as possibilidades para a retomada dessa área, de reconstruir laços que existiam, né, entre vocês e essa área, né? Então, somando tudo isso no relatório técnico e também no relatório que a gente vai apresentar em setembro desse ano, a gente vai continuar, né, na incidência, né, na advocacia, né, para que alguma coisa seja feita, né, no ano que vem também, né? E essa envolve a mobilização das comunidades indígenas que têm interesse na região, né? Então, eu vou encerrar por aqui, eu vou terminar esse compartilhamento de tela e mais uma vez eu só queria agradecer a presença de todos vocês ali,